Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou realizar o maior sonho de vocês. Exatamente, acertarem em cheio. Five Nights at Freddy's 9. Dessa vez não é clickbait porque ano passado eu postei um vídeo de 1º de abril, mano. Pelo amor de Deus, eu fui ver recentemente e eu fiquei, puta que pariu, doido, não tenho dó de ninguém não, é. Mas o que importa é que realmente eu fiz, né, inclusive até comprovei por esse inscrito que passou lá no TikTok. Eu não sei como o pessoal ainda decide entrar no meu TikTok. Pô, engraçado que eu não tô nem zoando. Eu tenho um primo e uma prima que são mais novos que esse meu TikTok aí. Mas é literalmente isso. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o Five Nights at Freddy's 9. É isso. Solta a vinheta aí, editor. Bem, eu comecei o desenvolvimento há 4 dias atrás, quando eu decidi colocar no rascunho, né, o Five Nights at Freddy's 9. Antes dele seria o Victor, mano, já, tipo assim, tava quase uma semana escrevendo ele. Na verdade, escrevendo muito em teoria, né, porque, tipo, eu pegava uma vontade, me lembrava, e aí ia lá, fazia um pouco. Nem programava não, fazia um rascunho. O máximo que eu fiz foi o desenho do Victor e o rascunho de como seria a sala. Só que aí, né, pô, preguiça. Então eu decidi fazer o Five Nights at Freddy's 9, né? Mas então eu comecei fazendo meu caderno de história, né? Caguei mole pra escrever num caderno limpo, né, novo. Também nem tenho, né? Então, meu Deus, abaixo da cala a boca, sua pé! Ô, gente, eu juro que eu não chutei essa galinha, velho. Eu juro que eu não chutei ela. Mas no dia 1 foi quase isso. Fiz rascunho tudo, né? Escrevi aí história, né, também. Tá aí uma foto pra comprovar, né? Porque eu não posso mostrar. Vocês que desculpem, já tá tudo no Five Nights at Freddy's. Até fora tem. Mas no dia 1 foi literalmente isso. Eu só literalmente escrevi a lore. Também fiz um pouco dela. Mas os trabalhos realmente começam no dia 2, que foi quando eu decidi realmente fazer o jogo. Mas então a primeira coisa que eu fiz no dia 2 foi fazer o modelo do Doom. Que de detalhe, né, em todos os Five Nights at Doom, sem nenhuma exceção, comecei pelo modelo e não por outra coisa. Normal, né, tradução. E aí eu fui lá fazendo o modelo do Doom. Decidi fazer ele quebrar, né, seguir a lore. Na gameplay vocês vão ver, né, mais ou menos porque ele tá quebrado. Mas, então aí depois que eu terminei o modelo do Doom, fui decidir fazer a tela inicial, né, e alguns outros assets que eu ia usar depois. Tipo, uma foto do Doom pra colocar no início lá, também, uma foto do celular também. Mas no dia 2 foi praticamente isso. Eu comecei às 9 horas, terminei, eu acho que umas 3 horas da tarde, mais ou menos por aí, porque eu decidi fazer a maioria dos assets. E aí, sim, tomou um belo trabalho. Não é à toa que a maioria dos vídeos que eu gravei passam de 20 minutos nesse dia. Mas ok. Olha que alguns vídeos foram corrompidos, porque eu decidi usar o gravador do Motorola. Sim, o gravador do Motorola. Porque o ADV, ele literalmente cracha na hora que eu vou gravar o negócio. E não salva. Mas então vamos pro dia 3, né? Que foi o dia que eu mais trabalhei. Inclusive, se juntar os outros dias que eu fiz do Five Nights at Freddy's, não dava o trabalho que eu fiz no terceiro dia. Sim, eu trabalhei muito. Inclusive, foi até desnecessário. Mas nesse dia eu tava programado pra ir das 9 horas até eu terminar de fazer as mecânicas básicas do 1. Eu só tinha feito a tela inicial. E aí eu ia fazer uns jornais, fazer a sala e as mecânicas básicas do celular aí, desse celular que vocês estão vendo. Mas só que aí eu decidi ir mais longe, mas bora por partes. Primeiro eu comecei, né, fazendo a sala, né, a sala bem simplesinha. Fiz um chão de terra, né, desenhei no Ibis Paint. Obrigado aí, Ibis Paint. Pelo amor de Deus, não aguento mais propaganda da Poliar no Ibis Paint. Mas então, depois eu decidi fazer o celularzinho, né, esse celular. Também os jornais também. Decidi fazer. Eu fiz esses dois aí que vocês estão vendo. Aí nas imagens que o editor tá mostrando, ele já tá em cima da mesa, mas
Eu fiz, tá salvo no celular, mostrar aí. Inclusive, teve um erro na hora que eu fui colocar, a bosta do corretor corrigiu estabelecimento para estacionamento. Não entendi por quê, porque iam vender pizza num estacionamento ao invés de um estabelecimento, mas não entendi. Então eu já fui, né, coloquei tudo lá no game. Eu decidi fazer com que o Five Nights at Freddy's 9 fosse dentro da pizzaria abandonada. Então eu decidi fazer com que o celular tivesse flash, ligasse pra polícia. Mas também eu me senti muito Sigma na hora de escrever a história, né? Porque eu tinha escrevido para que usasse o celular, velho, e o horário dele aparecesse no celular e a bateria do celular aparecesse no celular. Também eu ia colocar onde a bateria se não fosse no celular. Mas então, deixando de ficar puto com eu do passado, né? Eu então fiz as mecânicas básicas, só que eu não fiquei contente, decidi fazer mais. Mano, esse mais aí durou bastante. Fiz as mecânicas básicas, fiz o som de effect do celular ligando pra polícia. Fiz com que o flash realmente funcionasse, né? Coisa padrão. Fiz com que o flash gastasse muita bateria do celular, porque, pelo amor de Deus, em pleno 2020, você acha que teria um celular de 6 horas de bateria? Não sei. Mas aí então, né, bem no final do dia, quando eu já tinha, literalmente feito mais de 90%, não, mais de 100% do que eu deveria ter feito no dia, eu decidi finalizar fazendo um extra, né, mostrar lá os animatronics, né, o Pig e o Pio. Vou deixar pra mostrar como eles estavam na hora da gameplay. Mas só pra vocês terem noção de quanto que eu trabalhei, eu comecei às 9h30, era pra eu ter começado às 9 horas da manhã. E esse tá aí uma print do exato minuto que eu terminei. Sim, eu fui terminar às 10 horas da noite, da 9 às 10, só que aí a diferença é que é 9 da manhã e 10 da noite. Rafael, você passou... Não todo o tempo, né? Também tirei umas pausas pra comer, sei lá, fazer alguma coisa. Umas outras assim, minha mãe pediu pra eu fazer uns negócios, também saiu um pouco. Mas mais de 90% do meu dia eu fiquei programando esse negócio. Então, né, bora pro dia 4 e último dia. E sim, teria demorado bem mais se no dia 3 eu não tivesse decidido engolir muito mais do que eu deveria. Mas chegamos no último dia. E nesse dia eu fiquei de literalmente fazer a movimentação do Doom, jumpscare e o que faltasse, né, na barra do extra. E foi um dos dias que menos deu trabalho, só perdendo pro primeiro dia, onde eu só escrevi algumas coisas, desenhei, esperei muito e fui fazer um pouco da lore de noite. Mas então, deixando de lero, eu decidi começar pela movimentação do Doom. Inclusive já estava pronta, não programada, mas eu já tinha deixado os PNGs prontos. Inclusive um detalhe desse projeto é que tudo que eu fui fazer demorou mais de meia hora. Não tá vendo esses jornais? Passei mais de meia hora. Olha que esses foram a parte que menos deu trabalho. Mas enquanto eu tava programando a movimentação do Doom, que era pra ser super fácil, eu acabei entrando num paradoxo, onde eu nerfava e melhorava o celular. Ou seja, eu piorava o celular e melhorava o celular. Eu deixava o flash dele, tipo, beber bateria, como se fosse um bêbado bebendo cerveja. E quando eu via, nossa, esse celular tá horrível, eu aumentava bastante. E ficou isso por umas 3 horas. Ficou, mas, pelo amor de Deus. Mas então, depois que eu fiz o celular, né, eu já fui fazer as últimas partes, né. Só que aí meio que eu caí na real, né, porque era pra eu ter feito os 2 finais possíveis logo nesse dia. Na verdade, 3, né. Só que aí eu já tinha feito 1, então eu só fiz 2. Mas então aí, né, eu fui fazendo uns sons. Inclusive eu fiz a música, né, do final, que inclusive a primeira versão que eu fiz eu usei um instrumento, mano. Primeiro eu usei um instrumento horrível e as notas estavam no tempo errado. Só que aí depois eu troquei o instrumento da melodia principal e aí ficou bem mais óbvio. E eu decidi editar, né, pra ficar bem melhor. E, mano, eu melhorei uns 850%, mano. Foi de bosta o luxo, mano. Foi de, sei lá, velho, ser Ítalo Santos pra virar Jesus Cristo. É minha opinião. Mas então, finalizando literalmente tudo, eu decidi, né, fazer o som do jumpscare do Doom.
e colocar, né, no jogo e na aba de jumpscare. E também a última coisa que eu fiz foi uma Ultra Night, né, igual o Five Nights at Victor 2. Uma noite bem mais difícil, eu decidi com que o Doom andasse bem mais fácil, que a bateria do celular fosse bem capenga, que a ligação demorasse muito mais para se atender e também que a noite demora bem mais. E é isso, né? Finalmente, deixando de enrolação, bora pra gameplay, né, galerinha? Pelo amor de Deus. Fala, galera, mais um... Então, galera, eu tô aqui no final de Nine, né, galera? Eu tô aqui. Esse extra tá aqui porque eu não passei de noite não, inclusive. Pra testar eu nem passei de noite, velho. Qualquer coisa eu já ajeito, né? Aproveitando, né? O embalo. E... velho, bora dar aquela jogada lá, velho. Esse final ficou até que bom. Após 52 anos de funcionamento, a primeira pizzaria da Duns foi fechada. A primeira pizzaria da Duns, inaugurada em 1960, foi fechada esse domingo. Segundo os responsáveis pela Duns Entertainment, a pizzaria foi fechada por causa da estrutura envelhecida que já estava caindo. E ainda assim, que estava construindo uma nova pizzaria muito mais tecnológica e vasta, com animatrônicos melhores e mais inteligentes. Está. A gente tem duas maneiras de escapar, porque a gente tá preso na pizzaria abandonada. Uma é ligando pra polícia pra ver se ela consegue nos salvar, e a outra é passando, né, de noite até as 6 da manhã. Eu deixei bem chato. Deixei bem chato o celular, que é tipo pra tentar obrigar mais o jogador a ligar, né? Ficar com o celular mais tempo ligado. Velho, eu odeio. Tem que gastar muita bateria de uma vez. A chance aqui da polícia atender é 1 em 150. Não é tipo, cada vez que você clica no botão de ligar pra emergência, testa uma vez. Não. Quando você tá ligando pra emergência, a cada de 1 segundo fica testando. E aí se der, né, a sorte suficiente, né, 1 em 150, vai. E aí fica testando, tipo, eu testou agora. Desculpa pra vocês se o som estiver muito alto, é porque essa porta desse programa é meio bosta. Meio bosta é elogio, né? E tem 3 finais, um se você morrer, que eu vou mostrar, outro se você passar de noite até as 6 e outro se a polícia conseguir. Vou abrir a porta pra você. Acho que ele já tá aí. Sabia. Eu sei, velho, como que funciona. Tem 64%. Daqui a pouco deve ligar, tipo... Pelo que eu testei é mais ou menos... Olha! Pronto. Primeiro final, passei de noite. Esqueci de... Você conseguiu sobreviver. Mas... E agora? Você consegue se sentir? Isso, agora vai voltar pra iniciar, calma aí, vai aparecer a mensagem. Extras desbloqueado. Tá. Agora vai voltar pra lá. Calma aí. É bugado assim. Eu não entendo porque eu tentei arrumar isso. Não faço a mínima ideia porque é bugado assim. Aqui tem o extras. Eu vou mostrar ele antes de mostrar os outros finais, Aqui tem a Ultra Night, os jumpscares e os animatrônicos. Aqui tem o Doom. Aqui tem o Pig. E por último,
Poxa, tá travado demais. E aqui tem a Pio. A Pio. E aí tem os jumpscares. No caso só tem um, porque só tem um nesse jogo. Desculpe aí vocês aí. Ah, velho. Vamos voltar pra tela inicial, porque eu vou mostrar o final que acontece se você morrer. Vou deixar um aviso aí quando eu morrer. Antes do susto. Pra vocês não se assustarem tanto. Se que não dá medo também, né? Esses jumpscares. Mas é isso, vou deixar aí. E aí o vídeo vai acelerar muito. Ô galera, eu queria também avisar que o Doom. Como é que depois eu explico. O jovem Michael Collins foi achado morto essa sexta-feira em uma pizzaria abandonada pertencente a Doug's Entertainment. Pela versão contada pelo seu amigo Gerald Kennedy, o jovem tinha o chamado para explorar a pizzaria para produzir conteúdo para o canal do Gerald Kennedy. Sei lá, tava muito sem ideia de nome. Mas quando os jovens estavam dentro do estabelecimento, eles acharam uma sala com os animatrônicos desativados. Então o Gerald foi embora e Michael continuou com o celular para terminar de gravar. As autoridades ainda vão inspecionar as gravações do celular de Gerald. Mano, qual seria o nome do canal do Gerald? Agora para pra pensar, né? Seria, sei lá, umas perguntas, calma aí. Seria GK, porque as iniciais do nome, G de Gerald e K de Kennedy. Gerald Kennedy. Pesquisei no YouTube, vai. Bem cedo. 5 da manhã, até 6, não. Coloquei nenhum som. Vou ver se eu faço. Se você conseguir sobreviver. E é aquele mesmo texto. Tá duvidando? Não, né? Não. É no AM. Você conseguiu sobreviver. Mas e agora? Você consegue sentir? Estresse desbloqueado. Agora falta a Ultranite. Calma aí que eu tenho que entrar na Ultranite com estilo, né, papai? Ultranite. E aí vai aparecer um texto personalizado que eu decidi fazer. Você é muito corajoso. Mas não sei se você sobrevive a essa. Boa sorte. Mano, aqui é muito difícil de sobreviver. É muito difícil mesmo. Se eu tomar jumpscare aqui, velho. Normal. Poxa, cadê? Não era pra demorar tudo isso, não. Ultranite intro. Cadê? Mano. O que eu não fui, né, nessa hora. Ai, você é muito corajoso. Desculpa se tiver um eco gigante, é porque tirou umas coisas do meu papai. Good luck. Finalzinho simples, bem aqui. Mano, aqui não adianta ligar pra emergência não, mano. Você tem que ir pelo instinto. Galera, se você quiser tirar da lanterna, é só clicar em celular. É porque eu coloquei um pouco de tele, mas funciona de qualquer jeito. Então, calma aí. Olha, já é 88%. Não sei. Vou bufar.
bufar um pouco, só pra ver. Também tentar aqui complexamente. Ok. Vou tentar sobreviver o máximo aqui, mas garantia? Que tem que ter garantia é supermercado, sei lá. Não é site de venda, velho. Garantia de 30 dias pra devolver. Mano do céu. Tem que bufar um pouco, hein? O canal tá ultra mesmo. Ah, ué, quer saber, galera? Não vou acabar mesmo. Sabe, eu já sei que meio que eu não vou conseguir. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Então é isso. Tchau, tchau. Pegadinha com minha mãe, vou falar aqui. Ô mãe, você tá vendo que todo mundo tá inalando? É.